Fala galera, beleza? Eu sou o João Lucas, psicólogo do Pro Universidade, e hoje eu vou estar aqui dando algumas dicas para os estudos para vocês. Bom, primeiramente, que a gente vai aprender um pouco algumas dicas para os estudos, é necessário que o nosso local, o nosso ambiente dos estudos seja o mais organizado e limpo possível. Isso não é uma questão só de limpeza ou porque o pai ou a mãe de vocês mandaram. Na verdade, tem uma lógica. Por quê? Porque se a gente mantém o ambiente organizado, a gente sabe onde estão nossos materiais, nossos resumos, nossas apostilas, enfim. A gente não perde tempo para começar os estudos, para começar a organizar o nosso material dos estudos. E outra coisa que é importante também é começar a usar o ambiente somente para os estudos. Sei que às vezes é difícil, a gente estuda no quarto ou na cozinha, né? Às vezes começa a entrar no Facebook, no WhatsApp, mas o que é bacana? Se a gente começa a usar o nosso ambiente somente para os estudos, a gente começa a ter um hábito dos estudos. E aquele ambiente, por si só, já vai ser motivador o suficiente para quando você entrar e começar a entrar em contato com aquele local, seja o seu quarto, seu escritório ou a cozinha, já vai facilitar a entrar nos estudos, a aprofundar o conhecimento que você está aprendendo. E já entrando na questão do hábito, tem algumas coisas, alguns itens que são bem importantes para você começar a criar uma rotina dos estudos que fique algo mais agradável para você. Então, a primeira coisa é a motivação. O que é a motivação? O que vocês estão se motivando para estudar? Né? Vocês estão estudando todo dia, tem cursinho, tem aula de manhã, às vezes tem um trabalho, mas o que leva vocês a estar estudando diariamente nessa rotina? Vocês pensaram sobre isso já? Acredito que alguns já pensaram, bom, é o vestibular, eu me motivo para estudar para passar no vestibular. Ou também porque eu já escolhi o curso que eu quero engenharia, eu quero filosofia, eu quero psicologia, enfim. Por si só, escolher o curso já é o fator de motivação para engrenar, para começar os estudos de vocês. A outra coisa, depois que identificou, e é bem importante que fique bem claro para vocês qual que é a motivação, é começar a auto-organização. Ou seja, antes a gente organizou o nosso ambiente externo, né, que era o nosso local de estudos, nossa escrivaninha, nossa mesa, nossa cama, enfim, onde vocês estudam. Agora, a auto-organização é conosco, né? É como é que eu me organizo. E isso já vai começar a entrar, como é que você organiza o corpo físico de vocês, né? Começa a estudar com dor, com tensão, com cansaço. Se isso está acontecendo, é bacana fazer um alongamento, uma atividade física, para deixar o corpo mais preparado. A outra coisa é o fator emocional também. Como é que está a organização das emoções de vocês? Às vezes a gente começa a estudar e vem a ansiedade, vem a preocupação, né? Isso eu vou estar falando também mais para frente, a questão emocional, mas também é organizar um pouco das emoções, do que está acontecendo. Conseguindo organizar um pouco do corpo, das emoções de vocês, já vai facilitar para começar os estudos, né? O corpo já vai estar preparado, vocês já vão estar preparados, em conjunto com aquela motivação, aquilo que leva vocês a estudarem diariamente. E importante também o lembrete, que é uma coisa muito óbvia para alguns, que é o quê? É lembrar de estudar, que é uma coisa simples, mas é importante ter aquilo como uma referência, ou seja, diariamente eu tenho que ter uma rotina de estudos que seja prazerosa, agradável e que flua, que eu consiga entender o que eu estou estudando. E aí vai começar a criar uma rotina. Só que para essa rotina começar a funcionar de fato e se tornar um hábito, a gente tem que ter uma recompensa. E qual que é a recompensa de vocês de estar estudando, né, depois que chegou em casa ou depois do trabalho? O que leva vocês a ter uma sensação de prazer ou de recompensa de todos esses estudos? É bacana que teve um aluno que ele falou, bom, a minha recompensa é dormir. Também, né, depois de uma rotina cansada, excessiva de estudos, uma grande recompensa é descansar ou ver um seriado. Isso também é um tipo de recompensa que pode ajudar vocês. Mas tem outro tipo de recompensa que também pode ajudar e muito, que é conseguir sentir um bem-estar ou valorizar e reconhecer aquele exercício que você conseguiu realizar, aquela lista de atividades que conseguiu fazer, mesmo que tenha acertado ou conseguido realizar 3 de 10 dessas atividades. Valorizem o que vocês estão conseguindo fazer. E dia após dia, ou hora após hora, vocês vão ampliando esses resultados, né? E o que é bacana?
quando você consegue identificar essa recompensa através disso tudo que você está fazendo, da motivação, da organização, do lembrete e dessa rotina, isso começa a criar um hábito. Então começa a ficar mais prazeroso o fato de estudar e também fica mais fácil de começar a entrar nesse universo dos estudos diários, né? E aí, para ajudar na organização de vocês, tem uma técnica que está disponível no portal do aluno, no site do ProUniversidade. É a técnica da agenda colorida. E o que é bacana? Você vai preencher hora após hora, né? O que você faz? Bom, 6 da manhã eu acordei, depois eu fui para a aula, né? E tem uma continuidade ali, né? Está disponível isso no ProUniversidade de uma maneira completa, mas é só para exemplificar. E aí você vai colocar tudo que você faz no dia, né, de estudos, de atividade, de lazer, de sono, de alimentação. E aí é possível que vocês comecem a identificar algumas horas livres nesse dia. Em alguns momentos tem, em alguns momentos não. Mas isso já vai ajudar vocês a conseguirem organizar a rotina de vocês, do estudo de vocês. E vai ajudar bastante. Bom, agora tem um ponto-chave aqui que eu queria falar para vocês, que são técnicas de estudos, e foi realizado em Washington, na Ciência Psicológica de Interesse Público. Então é uma revista muito bacana, que o nome já diz, né? Melhorando a aprendizagem dos alunos com técnicas de aprendizagem eficazes. Então vamos lá. Olha que bacana, a gente tem 3 tipos de eficácia, né? Baixa eficácia nos estudos, são técnicas de estudos que têm uma baixa eficácia, outras técnicas que têm uma eficácia moderada, até que a gente chega na alta eficácia. Um ponto importante, só porque é baixa eficácia não quer dizer que não presta, que não serve. Na verdade, funciona muito bem, né, para algumas pessoas. E eu vou apresentar aqui, vocês vão estar se identificando com algumas técnicas, mas através desses estudos e alguns relatos de algumas pessoas, vocês vão ver que tem técnicas melhores que ajudam a aprender mais, né, de fixar aquele conteúdo aprendido. Então vamos lá. Bom, técnicas com uma baixa eficácia. Quais seriam elas? Fazer resumo, destacar ou sublinhar trechos, palavra-chave mnemônica, né? Quando a gente lê algum texto, uma frase, bota uma palavrinha que lembre, né, aquele conteúdo aprendido, usar imagens, a releitura. Como eu falei, é possível que muitos de vocês estejam se identificando com esse tipo de técnica, mas não quer dizer que não serve, que não presta. Ela funciona sim, funciona muito bem, mas vamos passar para frente que talvez tenham outras técnicas que vocês se afinizem mais, se identifiquem mais. Bom, eficácia moderada, o que seria? Uma delas é o questionamento colaborativo, ou seja, você lê um conteúdo, aprendeu um conteúdo específico, por exemplo, geografia, leu uma frase lá, um parágrafo, você começa a se perguntar, bom, isso faz sentido? O que eu acabei de ler agora, eu entendi? Como é que esses estudos, de onde vem, qual que é a origem disso? Você começa a se questionar como se estivesse conversando com o próprio texto. E, claro, você vai respondendo através das próprias reflexões. Isso começa a ajudar muito na fixação do conteúdo. A outra coisa que é muito importante e muito bacana é elaborar a explicação própria. Ou seja, cada parágrafo ou frase mesmo que você leu de um texto, de alguma atividade, tente explicar para você mesmo. Pode ser na frente do espelho, pode ser em voz alta, em algum ambiente, ou para um amigo, colega, namorado, namorada. Enfim, expliquem, tentem elaborar a própria explicação de vocês, aquilo que vocês entenderam. Pode levar mais um tempo na explicação, né, nos estudos de vocês, mas isso ajuda muito a fixar o conteúdo. E o outro tipo de estudo, né, de outra técnica, na verdade, é o estudo intercalado. Ou seja, você vai estudar, por exemplo, 40 minutos de português, vai dar um intervalo, e depois vai estudar mais uns 40, 30 minutos de matemática. Isso ajuda muito nessa técnica de estudo, que ela tem uma eficácia moderada. Vai ajudar também na fixação do que vocês estão aprendendo. Outra técnica de estudo, daí chegando já ao nosso ponto forte aqui, que espero que vocês consigam realizar esse tipo de técnica, que vai ajudar muito na hora do vestibular, é de alta eficácia, e eu vou começar pelo estudo distribuído. Nada mais é do que um estudo a longo prazo. Então você vai estar estudando já desde que nasceu. Não, brincadeira. Vocês vão começar a estudar a longo prazo, já faz um ano que vocês estão estudando, então é manter esse ritmo dos estudos, né? Alguns já começaram em outros anos anteriores, mas esse tipo de estudo ele ajuda. Mas agora o nosso ponto forte mesmo, que é a técnica de alta eficácia e que alguns alunos já estão fazendo, que tem contribuído na hora da prova, dos estudos, são os testes práticos. Ou seja, o que vocês vão fazer?
vocês vão pegar a prova da UFSC do ano passado, da UDESC do ano passado, enfim, do vestibular que você vai prestar, né, dos anos anteriores, e vai aplicar essa prova. Você vai fazer no mesmo horário que acontece o vestibular. Bom, se são 5 horas de uma prova de vestibular da UFSC, você vai fazer 5 horas, né? E você pode simular mesmo a prova no seu quarto, no seu ambiente. Você pode até se fechar no quarto. Então, quando é 1h30 da tarde, num sábado, por exemplo, você vai lá e se tranca no quarto e começa a fazer a prova da UFSC, por exemplo, como se fosse a real prova, como se você estivesse no ambiente vestibular. Isso vai ajudar porque você vai começar a identificar os erros que você tem, né, numa matéria específica, e você já vai começar a se acostumar com aquela prova, como é que é aquele teor das questões. Então, você vai chegar na hora da prova do vestibular, já vai estar mais tranquilo, porque você já vai estar familiarizado com aquele tipo de prova. Então, sugiro muito realizar as provas dos anos anteriores, vai ajudar muito vocês. Bom, até aqui a gente falou de estudos, de organização para as provas, técnicas de estudar, mas agora tem um fator que às vezes a gente não se dá conta, que é a preparação psicológica, né? Então, o que passa em sua mente quando você quer estudar ou vai começar a estudar? Bom, para alguns vem assim, né? Bom, acho que agora eu vou estudar, daí fica naquela enrolação. Ou hashtag partiu estudar, mas não vai estudar. Ou ainda, cadê minha pizza? Que fome, quero ir no cinema. Enfim, começa a vir vários pensamentos bem na hora de estudar, né? Por que isso acontece? Bom, realmente, às vezes a gente quer saciar algumas vontades nossas, mas às vezes tem o fator da ansiedade. Então, nesse momento, a gente tem que conseguir evitar a dispersão, manter o foco nos estudos e reduzir a ansiedade. Bom, como faz isso, né? Para a gente começar, como faz isso, reduzir a ansiedade, a gente tem que entender um pouco o que é ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um desencadeamento instintivo do corpo alertando assim, ó, sinal de perigo. Que perigo é esse? Bom, o nosso perigo no momento, entre aspas, para alguns, é o vestibular. E o nosso corpo ele tem duas reações, luta ou fuga. Isso próprio da ansiedade ou de uma reação de perigo. O que acontece? Na fuga, por exemplo, alguns alunos esquecem de fazer a inscrição, ou acordam tarde, ou vão dormir tarde ainda no dia da prova e não acordam no dia do vestibular e chegam atrasados e não fazem o vestibular por algum erro próprio, de sabotagem, que é uma fuga, da pessoa. E às vezes ela nem está consciente do que está acontecendo. Então fiquem atentos. E a outra questão, que é a luta, uma reação do corpo que a gente acaba tendo, e cada um vai ter o seu tipo de luta, seria o quê? Partir para os estudos do vestibular. Quer evitar a preguiça, se tem preguiça, vamos em frente, ainda eu consigo. Claro, sempre respeitando o limite do corpo de vocês. Às vezes vai estar realmente esgotado e é bom descansar para dar um gás no outro dia. Mas vai ter momentos que realmente o corpo está cansado, mas ainda dá para dar um pouco dos estudos ou fazer uma revisão que vai ajudar muito vocês. E aí a gente parte para o vestibular. Bom, a princípio, resumidamente, a gente entendeu um pouco da ansiedade nesse contexto do vestibular. E aí, para reduzir a ansiedade, o que a gente pode fazer? E é muito importante que a gente comece a colocar na nossa rotina, obrigatoriamente, pessoal, cuidar da alimentação, que não é almoçar Ruffles com Fanta laranja, tá? É um almoço nutritivo, porque vocês vão precisar de energia para esse longo dia de estudos que vocês têm, para essa rotina de vocês. Entrar também em atividade física, pelo menos 20 a 30 minutos. Sei que às vezes é difícil fazer isso por dia, mas pelo menos umas 2 vezes por semana já vai ajudar bastante. Lazer. Sim, vocês têm que ter lazer, não é só ficar estudando o tempo todo. Vocês têm que ter momento para se divertir, para renovar a energia de vocês. E também o sono. Sei que também é difícil, às vezes, a gente colocar 8 horas de sono na nossa rotina, mas tentem sempre que der, recuperar o sono de vocês para quem está dormindo pouco. E isso vocês têm que colocar na rotina de vocês, junto com os estudos, certo? E também vocês podem usar aquela técnica da agenda colorida que eu falei ali atrás, para colocar isso, para conseguir conciliar essas atividades. Bom, e aí depois a gente tem uma outra técnica que ajuda muito também na redução de ansiedade, que daí seria um plus, Para quem tem interesse, eu vou estar aqui explicando, mas para quem não tem interesse nesse tipo de técnica de respiração e meditação que eu vou falar mais para frente, apliquem isso que já vai ajudar bastante.
Bom, a técnica de respiração nada mais é que a técnica de respiração diafragmática, ou seja, vocês vão estar inspirando pelo abdômen, como se a barriga fizesse uma leve estufada. Vocês vão inspirar, vão trancar um pouco a respiração, que eu vou já estar explicando, e depois vão expirar, né? E a técnica de meditação nada mais é do que usar dessa técnica da respiração com a meditação, ou seja, vocês vão estar colocando foco total na respiração de vocês, que é sentindo a respiração, a inspiração e a expiração, né, com total foco, ou seja, vão começar a aparecer alguns pensamentos, alguns sentimentos nesse processo, mas vocês vão ter que colocar atenção total nessa respiração. Isso eu sugiro que façam de 12 a 20 minutos por dia. Sim, por dia. Mas se não der para fazer diariamente, façam pelo menos umas 3 vezes por semana, que já vai ajudar bastante. Sei que já tem alguns alunos fazendo e trazendo alguns resultados para mim através de relatos. E isso é muito bacana, por quê? Porque realmente concilia e tem relação com os estudos relacionados nessa área, que diz o quê? Se a gente pratica esse tipo de técnica de respiração e com o foco total na respiração, acontece que em média de 3 semanas, fazendo de 12 a 20 minutos por dia, a gente começa a aumentar a concentração, né? Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, pelo pensamento abstrato, ele também é desenvolvido, começa a desenvolver pelo menos nessas 3 semanas. E aí começa a melhorar a nossa concentração, começa a promover bem-estar, ajuda na redução da ansiedade, e o que é bacana também para a gente que está no ritmo dos estudos, do vestibular, melhora a memória. Então essa técnica ajuda também, mas como eu falei, quem não tiver interesse, pelo menos aplique isso na rotina de vocês, né? Alimentação, atividade física, o lazer e o sono, que já vai ajudar na redução da ansiedade. Bom, explicando um pouco mais a técnica de respiração, né, um passo a passo para quem ficou interessado, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é o quê? Na verdade, fique numa posição confortável, que você não durma, né, mas que esteja um pouco alerta o corpo de vocês, pode ser sentado ou reclinado num encosto, numa poltrona, enfim. E você vai inspirar estufando o abdômen, como eu falei antes, por em média 3 a 4 segundos. Após inspirar nesses poucos segundos, vocês vão segurar um pouco a respiração por média de 4 a 5 segundos. E depois vocês vão expirar por 6 a 8 segundos, bem devagar. Vocês vão fazer essa atividade com bastante calma, sem pressa. E aí vocês vão ter que manter toda a atenção, o foco na respiração de vocês. E lembre-se, né, segurar a respiração por uns 4 segundos, né, após a inspiração. E sinta o abdômen de vocês estufando pelo abdômen, porque a respiração correta, nesse caso, é pelo abdômen, não pelo pulmão. Então, vamos lá. Ainda podem acontecer de aparecer alguns pensamentos, como eu falei anteriormente. Eles vão vir na mente, mas tentem não dar atenção, não alimentem eles. Deixem eles passarem e mantenham o foco na respiração de vocês, naquilo que vocês estão fazendo. Certo? Isso vai ajudar na concentração, vai reduzir a ansiedade, ajuda a promover o bem-estar e também vai ajudar na memória. E aí, né, reforçando, realizar essa técnica pelo menos de 12 a 20 minutos por dia. Então, assim, isso vai ajudar também para quem ficou interessado, também colocar a questão da técnica dos estudos, aquela de alta eficácia, também fazer as com baixa eficácia, também ajuda. Usar todas essas ferramentas que eu apresentei para vocês, colocar no dia a dia de vocês. Tem o vestibular da UFSC ainda, dá tempo de aplicar essas técnicas, vai ajudar vocês. Então aproveitem, né? Vejam que vocês se afinizaram mais. Pô, me identifiquei com essa técnica, não gostei dessa, gostei daquela. Enfim, experimentem e vejam o que é melhor para vocês. Aqui são algumas ferramentas que vão contribuir para os estudos de vocês. Bom, o meu recado era esse, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, entre em contato no op@prouniversidade.com.br ou também no Facebook, que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, seja de escolha profissional, de alívio de ansiedade. Enfim, fiquem bem à vontade, eu vou estar à disposição. E qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu, pessoal, e boa sorte.